Oi, gente, bem-vindos ao canal Cris Mãe de Amora. Eu sou Cris, mãe de Amora, sou mãe atípica e advogada, e aqui falamos sobre assuntos relacionados à TEA, terapias, questões jurídicas, autocuidado, todas as questões que podem estar associadas à TEA. E nesse vídeo especificamente, vou falar um pouquinho sobre coparticipação e planos de saúde e autismo. E por que eu vou falar disso, gente? As pessoas têm muito me procurado, questionando sobre coparticipação, sobre a inviabilidade de pagar coparticipação para tratamentos de crianças com autismo. Então eu resolvi trazer esse assunto e explicar um pouquinho o que seria a coparticipação e como isso funciona para crianças com TEA, o que os tribunais hoje estão falando em relação à coparticipação no tratamento para pessoas com autismo. Gente, hoje, basicamente, a principal terapia para tratar autismo, para mitigar, os prejuízos do autismo, é a terapia comportamental ABA, a análise do comportamento aplicada. E essa terapia, especificamente, pautado de novo em estudos científicos, ela pressupõe uma intensidade muito grande de carga horária, 40 horas semanais, 30 horas semanais. E aí vem uma questão, se a pessoa tem plano de saúde, e esse plano de saúde ele é regido pelo sistema de coparticipação, como é que fica para tratamento de autismo? E aí, assim, gente, o que eu vou explicar para vocês? Hoje, a coparticipação pautada nos regulamentos, nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela estabelece numa resolução que o limite de coparticipação tem que ser 50%, até limitado 50% do valor do tratamento, do procedimento que a pessoa vier a fazer. A coparticipação é basicamente uma forma que os planos de saúde tiveram de tentar criar um sistema no qual o beneficiário também paga por aquele serviço, Vamos dizer assim, eu vou fazer um procedimento X e eu para fazer esse procedimento eu tenho que pagar um valor, um percentual daquele tratamento, entendeu? Basicamente é isso. Normalmente, os contratos, de plano de saúde, eles estabelecem também que essa coparticipação, ela tem que ter um limite, Vamos dizer assim, a pessoa vai fazer um tratamento, uma terapia ocupacional, uma sessão de terapia ocupacional. Na tabela ali do plano de saúde, essa terapia custa R$100, vamos fazer assim de forma simples. E o beneficiário, ele vai pagar 30% limitado ao valor de R$30, vamos dizer assim, fácil, E aí a pessoa vai pagar por sessão, utilizada, no final do mês, os R$30, referentes àquela coparticipação, Você contribui e isso faz com que, de certa forma, a mensalidade, isso é dito pelos planos, tá, gente? Não sou eu que estou falando. Acaba que o valor da mensalidade do plano, ele acaba barateando um pouco. Isso gera um equilíbrio financeiro, vamos dizer assim, Assim é que se fala bonitinho. É assim que funciona. E aí, basicamente, você contribui para aquele serviço. Qual é a problemática disso, gente, no tratamento de autismo? É o que eu te falei, terapia ABA, 30 horas semanais, 40 horas semanais, gente, é muita terapia. E aí, se você paga por evento, por sessão, fica muito caro, gente, fica inviável. Aí vamos dizer assim, você paga no plano de saúde a mensalidade do seu filho R$200, e aí de coparticipação você vai pagar R$2.000, entendeu? Fica inviável, Vocês concordam comigo que, assim, se você tem uma previsão de que você vai pagar uma coparticipação, você vai pagar uma mensalidade, uma mensalidade com valor de R$200, se você chegar ao final do mês, você ter uma coparticipação, só de coparticipação, R$2.000, fica difícil, a gente não tem previsão para isso. De toda forma, foi o que eu te falei, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela estabelece que o limite de coparticipação é 50% do valor do serviço, do tratamento. Então, em tese, não haveria nenhuma irregularidade do plano de saúde exigir 30% de uma sessão de terapia ocupacional. Só que aí o que acontece? A pessoa faz 4 sessões de terapia ocupacional, faz 20 horas de aba, faz mais 3 sessões de físio, estou dando um exemplo básico, 3 sessões de físio,
e mais, sei lá, 2 sessões de fono, você imagina que o valor fica muito custoso, né? Fica impossível. E hoje, o que os tribunais estão refletindo sobre isso? Hoje, nós temos 2 resoluções que tratam muito direcionadas para autismo, que é a resolução 469, né, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que fala que o número de sessões para pessoas com transtorno do espectro do autismo é ilimitado, e temos a resolução 539 de 2022, que estabeleceu que os métodos terapêuticos devem ser cobertos, né? O método terapêutico é a análise de comportamento aplicado, o ABA, vamos dizer assim, principal, né? O principal, tem outros também. Esses métodos, eles devem ser cobertos pelos planos de saúde. Só que aí, quando você vai falar de coparticipação, gente, fica impossível. E aí, assim, hoje a gente não tem uma regra, enfim, da Agência Nacional de Suplementar de Saúde que estabeleça, assim, o limite que tem que ser cobrado a título de coparticipação. Não tem. Tem só os 50% por evento, por sessão, por tratamento, né? Mas não tem nenhuma regra de valores, entendeu? Vamos dizer assim. E eu pesquiso, eu estudo e eu vejo que, assim, hoje os tribunais, eles entendem o seguinte, que coparticipação para tratamento de autismo, ela não vai ser considerada ilegal, mas a gente pode considerar que o valor dessa coparticipação, se ele for muito elevado ao da mensalidade, isso acaba inviabilizando o tratamento, e isso é um fator restritor de acesso ao serviço de saúde. Isso vai violar tanto a lei dos planos de saúde, porque há uma ausência de transparência em relação aos valores de coparticipação, e também uma regulamentação do Conselho de Saúde Suplementar, que fala que esses valores não podem ser fator restritor severo ao acesso, né, ao serviço de saúde e ao tratamento. Então hoje, gente, nessa linha, os tribunais, enfim, de todo o Brasil estão nesse sentido. Muito se fala assim, será que tem risco de depois o plano me cobrar o valor todo dessa coparticipação? Gente, eu vou ser muito honesta. Já me contaram, aquela conversa de corredor, já me disseram que isso aconteceu no processo de alguém. Eu nunca vi isso acontecer, mas eu não tenho controle dos processos do Brasil inteiro. Eu vejo o que a jurisprudência fala. A jurisprudência hoje do Superior Tribunal de Justiça considera válido, sim, limitar o valor de coparticipação quando ele se mostra um fator severo de acesso ao serviço ou tratamento de saúde, entendeu? Ele considera que é possível, sim, limitar a coparticipação. E no caso de crianças com TEA, de pessoas que estão no espectro, isso é super aplicável. Tem jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eu vou deixar o link para vocês, falando justamente isso, que no caso de pessoas com transtorno do espectro do autismo, é possível, sim, é válida a limitação de coparticipação, considerando que isso vai tornar muito onerosa para uma parte, né, que é o beneficiário, o consumidor, o tratamento, e vai inviabilizar o tratamento, entendeu? E eu vi, inclusive, decisões no sentido de afastar a coparticipação. E qual é a sacada disso, gente? Que não são todos os advogados que vão saber falar isso. O que acontece hoje com esses tratamentos que são necessários para mitigar os prejuízos, né, que o autismo gera? Basicamente, gente, esses tratamentos todos, esses métodos terapêuticos, devem ser cobertos pelo plano, né? Só que normalmente os planos não cobrem, os planos não têm profissionais adequados para tratar as nossas crianças. E aí, o que acontece? Você judicializa, você entra com uma ação, e o que o judiciário traz? Ele fala assim, olha, de fato, esse plano de saúde não tem aqui no município, nessa área de abrangência do serviço, profissional ou clínica que possa atender essa criança. Então, se não tem, está configurada uma inexecução do contrato. Eles não estão cumprindo o contrato. Então, o que acontece? Ainda que haja coparticipação, você vai ser redirecionado para uma clínica particular, e nessa clínica particular o plano vai custear integralmente. Por que vai custear integralmente? Porque ele já está descumprindo o contrato, entendeu? Porque no contrato eles têm que cumprir. Tanto se tem uma exigência no relatório médico da criança, no sentido de que a criança tem que fazer terapia ABA, tem que fazer terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiólogo com prompt, com comunicação alternativa e aumentativa, e ele não possui
profissionais, eu estou dando exemplo, tá, gente? Profissionais que possam atender essa criança, automaticamente configura-se uma inexecução do contrato. E quando há uma inexecução do contrato, você vai ser redirecionado para uma clínica particular, normalmente indicada pela família, para atender as demandas, as necessidades constantes no relatório médico. E nesse caso, não há coparticipação, tá? Inclusive, o processo da minha filha é nessa condição. Como não havia clínica que pudesse atender ela tal qual o relatório médico prescreve, acabou que ela foi direcionada para uma clínica particular e o plano hoje custeia integralmente, em que pese haja previsão contratual de coparticipação. E aí você afasta a coparticipação porque a inexecução decorre do plano de saúde, a conduta ilegal do plano de saúde. Além disso, quando há, digamos, uma clínica, alguma coisa nessa situação que possa atender a criança, se a coparticipação for muito alta e inviabilizar o tratamento, o acesso ao serviço de saúde, e o que seria uma coparticipação alta, gente? Só caso a caso, só avaliando o caso concreto. Eu poderia falar de uma forma geral que, ao meu ver, mas isso é um entendimento meu, eu não posso falar assim como juíza, porque eu sou uma mera advogada. Ao meu ver, uma coparticipação alta é uma coparticipação que é acima do valor da mensalidade do beneficiário. Ou seja, a pessoa pagou R$200, a coparticipação é 210, entendeu? Eu acho que isso para mim já configura um fator restritor de acesso ao serviço de saúde, entendeu? Mas é caso a caso, a gente avalia isso cada caso concreto tem um direcionamento. Mas você vê assim, o Superior Tribunal de Justiça dizendo que os tribunais, né, podem sim limitar o valor de coparticipação se ele realmente configurar uma impossibilidade, uma inviabilidade de acesso ao serviço. Então, gente, hoje, efetivamente, a coparticipação para pessoas com transtorno do espectro do autismo é muito, ao meu ver, é uma exigência muito onerosa para o consumidor, para o beneficiário. E aí, o que pode ser feito? Isso pode sim ser discutido judicialmente. Em regra, os tribunais são muito favoráveis ao consumidor quando se demonstra que essa coparticipação realmente está inviabilizando o acesso ao serviço de saúde, tá bom? Então, basicamente, essa é a orientação que eu posso dar relacionada à coparticipação, e acho que, de certa forma, se vocês estiverem passando por uma situação dessa, eu tô com alguns processos nos quais eu estou discutindo coparticipação, mas assim, eu discuto sempre para não pagar, para tentar zerar o pagamento. Mas é claro que hoje a jurisprudência, né, se houver clínica credenciada que possa atender a contento a criança, a gente pode discutir a coparticipação se ela se mostrar abusiva e um fator, né, que inviabilize o acesso ao serviço, tá bom? Era basicamente isso, espero ter contribuído, e se vocês tiverem interesse, eu tenho um e-book que trata sobre métodos terapêuticos, sobre terapia, sobre os principais direitos de crianças que estão no espectro do autismo, e também explica um pouquinho sobre o que vocês podem esperar se porventura houver alguma questão judicial, como é que hoje os tribunais estão entendendo, né, o transtorno do espectro do autismo, como é que hoje os tribunais estão realmente trazendo esse panorama em relação a terapias, métodos terapêuticos, tudo isso está explicado no meu e-book. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tem esse e-book, eu também estou à disposição, tem os meus canais aí no Instagram, tem meus contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Um abraço, tudo de bom.